Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 13 até o versículo 22. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o que de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar, irmãos. Pai, eis-nos aqui como servos, ó Deus, mas também como filhos amados pelo Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou primeiro, Senhor. E aqui nos colocamos diante de Ti para ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco nesta manhã, continua a falar como o Senhor já tem falado, ó Deus. E nesse momento, por meio da Tua palavra pregada, Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, para compreendermos as verdades preciosas do Teu Evangelho. É a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, a escrever esta epístola, ele escreveu com o propósito de encorajar uma igreja que enfrentava grandiosos desafios. Paulo, ele estava preso em Roma, mas Paulo, ele conhecia muito bem essa igreja. Ele sabia que essa igreja, uma igreja que ele mesmo plantou, uma igreja que estrategicamente foi plantada na região da Ásia, numa cidade muito importante, conhecida como a capital da Ásia Menor. E a igreja de Éfeso era como se fosse uma das igrejas que era o coração de Paulo. Porque foi através dessa igreja, a igreja de Éfeso, que o evangelho se expandiu por toda a Ásia. Paulo era um estrategista, era um plantador de igreja. Ele sabia que essa igreja precisava continuar avançando para o bem do Evangelho, para o bem do reino de Deus na região da Ásia. Então ele escreve. E quando você olha para os primeiros capítulos dessa epístola, você vê Paulo, primeiro, encorajando essa igreja, falando das grandiosas bênçãos espirituais que Deus derramou sobre o seu povo. O capítulo 1, ele fala sobre isso, fala sobre as bênçãos, do Pai, o Pai que planejou a redenção. Ele fala das bênçãos do Filho, aquele que veio para executar a obra de redenção. E também ele vai falar sobre as bênçãos do Espírito Santo, aquele que veio para aplicar a obra redentiva ao coração do povo de Deus. E Paulo, ele fala isso com o coração cheio de fé, cheio de temor a Deus, mas também com o desejo de fazer com que essa igreja, ela entendesse e compreendesse de forma profunda aquilo que eles já conquistaram em Cristo Jesus. E meus irmãos,
nós vivemos tempos onde, infelizmente, a nossa igreja brasileira, a igreja contemporânea, ela tem valorizado muito mais as bênçãos materiais, as bênçãos circunstanciais, as bênçãos terrenas do que as bênçãos espirituais. E hoje eu venho aqui, meus irmãos, para falar com vocês sobre essas bênçãos eternas. Eu quero falar com vocês sobre o tema, os privilégios espirituais da nossa reconciliação com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira bênção, o primeiro privilégio espiritual que nós encontramos nesse texto, meus irmãos, nós encontramos aí logo nos primeiros versículos. Veja comigo, ainda no versículo 13, quando diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. O primeiro privilégio é a paz com Deus. Às vezes nós não temos noção do que isso significa para nós, meus irmãos. A paz que o mundo não pode nos dar, mas que nós conquistamos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos primeiramente compreender onde nós estávamos. Onde nós estávamos. E a palavra de Deus nos ensina que nós estávamos longe de Deus, separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Veja, meus irmãos, no capítulo 2 ainda, lá no início, no versículo 1, leia comigo, por gentileza. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele vai falar ainda mais, nos quais nós andávamos outrora. Ele vai falar que nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos de Satanás, e nós éramos escravos do pecado. Esses três inimigos que nos escravizavam. Porque quando o pecado ele entrou no mundo, ele fez separação entre nós e Deus. Nós deixamos de fazer parte, pertencentes a Deus, e agora o pecado ele fez essa separação, trouxe essa desunião. Então, a desunião que existia era primeiro horizontal, que tem a ver com a nossa relação com Deus que foi quebrada, mas também, primeiro vertical, mas também horizontal da nossa relação de uns com os outros. Olhem lá para o Éden. Quando os nossos primeiros pais, eles pecaram, a consequência foi separação de Deus. Eles foram expulsos do jardim. Da mesma forma, o pecado que afetou a relação do homem com Deus, afetou também a relação com o seu próximo. Quando Deus indagou a Adão, dizendo: Adão, por acaso você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer? A primeira coisa que ele fez foi o quê, meus irmãos? A culpa é da mulher que tu me deste. Lá em casa eu sempre brinco com a minha esposa dizendo que a culpa sempre é da mulher que tu me deste, porque o nome dela é Eva, Então eu sempre brinco com ela. Mas, meus irmãos, o pecado fez isso. O pecado, ele afetou a nossa relação. A relação horizontal e a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus. E é por meio de Cristo. Veja, Ele nos deu vida. Foi Ele que nos reconciliou com Deus. Versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus. Então, Deus é esse que nos abençoa com todas essas bênçãos, todas essas bênçãos. Veja, o texto ainda diz assim, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, agora, em Cristo, nós fomos aproximados de Deus e nós recebemos essa paz. Essa paz que é por meio dele, porque ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Veja, em Isaías capítulo 57, versículo 19, ele diz: paz, paz, paz para os que estão longe e também para os que estão perto. Jesus, ele é a nossa paz. E esse mesmo Isaías, ele vai dizer que ele é o príncipe da paz. Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa paz, ela só pode ser conquistada por meio de Cristo, meus irmãos. E Paulo ainda vai aprofundar mais ainda, esse conceito de paz, porque ele vai falar da inimizade que existia entre judeus e gentios. Havia uma separação. Nós sabemos que o pecado afetou todos os seres humanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, para restaurar a humanidade, para restaurar o seu povo, Deus escolheu Israel como povo, para que por meio desse povo, Deus pudesse alcançar todas as demais nações. E durante um bom tempo, Deus, ele se revelou apenas a Israel. Foi a Israel que Deus deu os oráculos, os profetas, a revelação especial dele. Foi a Israel que Deus deu, esse pacto, essa aliança. Foi Israel a quem Deus prometeu que desse povo viria o Messias, aquele que restauraria todas as coisas. E quando ele veio para cumprimento, desse pacto que Deus fez com o seu povo, para abençoar todas as demais nações. Não foi assim que Deus falou com Abraão? Ele disse que por meio de Abraão, da descendência de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Então assim Deus fez, e quando Jesus veio, ele quebrou esse muro de separação. Agora não mais Israel, mas agora essa graça, o evangelho se estende agora para alcançar todas as nações. E essa foi a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E quando Cristo veio, ele amarrou o valente. E o evangelho agora passou a ter eficácia, não só no meio do povo de Israel, mas alcançar e salvar todos também os gentios. Então vejam, meus irmãos, que ainda falando sobre essa paz, o grande teólogo João Calvino, ele disse: porque o sangue de Cristo eliminou a inimizade que havia entre eles e Deus, e de inimigos se converteram em filhos. Quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que Cristo fez, nós temos aqui um belo título de Cristo: a paz entre Deus e os homens. Portanto, que ninguém dos que permanecem em Cristo nutra dúvida de que já está reconciliado com Deus. Quando a gente fala de paz, a gente fala sobre reconciliação. Fala sobre reconciliação. E infelizmente, meus irmãos, essa mensagem de paz,
ela precisa ser proclamada. Essa bênção, esse privilégio espiritual que nós recebemos precisa ser lembrado, porque há muitos filhos de Deus que vivem como se não tivessem essa paz. Vivem como se não tivessem sido reconciliados com Deus. Vivem ainda como se fossem inimigos, debaixo de um jugo, debaixo do medo. Mas hoje nós temos paz por meio de Cristo. O nosso coração precisa descansar nele. Nós fomos reconciliados e por isso nós podemos descansar. E essa paz que Ele mesmo nos dá. Em Atos capítulo 10, versículo 34 e 36 diz: Jesus evangelizou o evangelho da paz. O apóstolo Pedro, ele disse em uma das suas pregações o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, porque este é o Senhor de todos. Pedro, ele teve a experiência de que a paz que chegou a Israel também alcançou os gentios, quando ele teve aquela experiência lá na casa de Cornélio. Então que você saia dessa noite, que você saia dessa manhã, deste culto, consciente de que você tem uma paz, a paz que o mundo não pode te dar. A paz que faz com que mesmo diante das guerras que você enfrenta, guerras exteriores, guerras interiores, mas existe uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração, guarda a sua mente, que faz com que você esteja seguro, com que você olhe para todas as circunstâncias e você diga: eu tenho uma paz, essa paz que Cristo já conquistou para mim. Mas, meus irmãos, existe uma outra bênção, outro privilégio extraordinário que esse texto nos ensina, que é o acesso a Deus. Veja, no versículo 18, o texto vai dizer: porque por meio dele, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Meus irmãos, o versículo ainda 13 vai dizer o seguinte: vejam, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Nós, irmãos, agora temos acesso a Deus. Nós fomos aproximados dele. E é uma das grandes bênçãos e um dos grandes privilégios que às vezes a igreja também não tem noção disso. Hoje você está aqui na casa de Deus. Hoje você veio cultuar ao Senhor pela manhã. Mas há muitos cristãos que eles não compreenderam a importância desse acesso que Cristo conquistou para nós, para que nós nos relacionemos com Deus. O privilégio da reconciliação leva a um relacionamento contínuo com Deus. Antes nós estávamos longe, agora nós fomos aproximados. Agora, como fala, por exemplo, o autor de Hebreus, que Jesus, ele se tornou esse acesso para Deus. Ele é o novo e vivo caminho. Nós podemos alcançar a presença de Deus com confiança e com ousadia. Veja, Hebreus vai dizer o seguinte no capítulo 10, versículo 1. Depois também nos versículos 19, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca mais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, aspergido de má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos, hoje nós temos acesso ao Pai no mesmo Espírito, por meio de Cristo. Hoje nós podemos adentrar na presença dEle. Antigamente não era assim. No Antigo Testamento, quando nós olhávamos para aqueles rituais cruentos, aqueles rituais que haviam no templo, no tabernáculo e no templo, era necessário que um sacerdote, ele fizesse essa mediação entre Deus e os homens. Os israelitas, eles não podiam chegar na presença de Deus e entrar no Santo dos Santos. Então era necessário o sacerdote, era necessário os sacrifícios, era necessário todos aqueles rituais. Mas todas essas coisas eram sombras que apontavam para Cristo. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, que de uma vez por todas entrou no Santo dos Santos. Ele é o único e o suficiente sacrifício que de uma vez por todas foi oferecido a Deus em nosso favor. Portanto, hoje nós não precisamos mais desses rituais. Jesus, ele se tornou esse acesso. O véu se rasgou. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Nós podemos nos colocar diante da presença do nosso Deus. Pela mediação de Cristo, nós podemos oferecer sacrifícios de louvor. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E isso nos leva a refletir sobre a nossa constância em congregar. Quantas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor? Quantas vezes nós preferimos, às vezes, ficar em casa, assistindo TV, ou então fazer qualquer outra atividade durante a semana, e muitas vezes até no dia do Senhor, nós deixamos de desfrutar desse maravilhoso privilégio, que é estar na presença de Deus como povo de Deus para adorá-lo, em espírito e em verdade. Como povo de Deus, como família de Deus. Então, que você jamais despreze esse privilégio de estar na presença de Deus, que você pode fazer de várias formas. Primeiro, através do seu culto individual. Jesus nos ensinou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali você ora ao teu Pai, e em secreto, e Ele vai te ver o seu culto particular. Você pode também, através da sua vida, cultuar a Deus. Paulo, ele falou: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que você faça para a glória de Deus. A sua vida também é um culto ao Senhor, mas que você não despreze a reunião da congregação do Senhor. Que você não despreze o privilégio de estar reunido, nessa comunhão dos santos. Que você, dia após dia, que você olhe para esse privilégio e você valorize. Porque para nós, irmãos, isso é maravilhoso. É quando nós estamos reunidos nesse culto, no culto ao Senhor, na adoração pública, é que Deus, Ele derrama de forma muito mais plena e abundante as suas bênçãos sobre nós. Porque eu não sou igreja sozinho, irmãos. Tem essa falsa ideia. Os desigrejados, eles acham que eles são igreja. Eu sou igreja. Não, ninguém é igreja sozinho. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu só sou igreja quando eu estou conectado, reunido, congregado com o povo de Deus. Então nós precisamos valorizar a importância desse acesso que hoje nós temos, desse privilégio maravilhoso de estarmos na presença de Deus. Tem um teólogo comentando esse texto, William Barclay. Ele diz o seguinte: que por meio de Jesus, tanto judeu como gentil tem o direito de acesso a Deus.
E aqui a palavra que o apóstolo Paulo ele utiliza para acesso a Deus, que é a palavra prosagoge, ele vai exatamente dizer que é como se um funcionário conduzisse você até a presença do rei. Nenhum de nós teríamos condições de termos acesso ao nosso Deus. E Cristo, ele faz esse papel de nos conduzir à presença do Senhor. John MacArthur, ele também comentando sobre essa palavra, que significa aqui acesso, ele diz que essa palavra em si carrega a ideia não de possuir acesso por direito próprio, mas de ser concedido o direito de vir a Deus com ousadia, sabendo que você será bem-vindo. Porque o único acesso à presença de Deus, a única porta no aprisco das ovelhas do seu reino, é através de Cristo, o seu Filho. Nós precisamos valorizar, querido, querida, esse acesso que nos foi dado. Nós precisamos olhar para esse privilégio com gratidão a Deus, e o nosso coração, domingo após domingo, precisa estar cheio de gratidão, de desejo de estar na presença desse Deus, qual nós amamos, que nos salvou e que nós precisamos, domingo após domingo, adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Nós precisamos da presença de Deus em todo o tempo. Não despreze isso. Não despreze esse privilégio. Você precisa de Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Mas eu quero caminhar agora para concluir essa mensagem, meus irmãos, que além da paz, a paz que nos traz essa segurança de que Deus, ele já perdoou os nossos pecados, de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, de que você não precisa mais se sentir culpado, cheio de culpa, porque o Deus que por meio de Cristo já pagou o preço do seu pecado, que já cravou lá na cruz, fez com que você, a partir desse momento, ande em novidade de vida, que você viva com seu coração, com temor, derramado na presença de Deus, vivendo uma vida de santificação, mas na certeza de que você já tem a reconciliação, de que você já tem a paz, de que não há mais condenação. Mas além da paz, como eu já falei, nós temos também esse acesso maravilhoso. Nós podemos adorá-lo, nós podemos derramar o nosso coração, nós podemos nos relacionar intimamente com o nosso Deus por meio desse acesso que é Cristo. E por fim, nós temos esse outro privilégio, que é a filiação. Veja, meus irmãos, que na sequência do texto, o texto vai dizer o seguinte: a partir do versículo 17, ele veio e evangelizou paz a vós outros. No 18 nós temos acesso a esse Pai em um Espírito. E do versículo 19 ele vai dizer assim: já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas agora sois cidadão dos santos, sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Quando eu falo de filiação, eu falo primeiro que nós fomos alcançados como povo. Antes nós não éramos povo. Antes nós não tínhamos a misericórdia. Mas agora fomos feitos povo de Deus. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Além de sermos feitos povo, nós também fomos feitos, irmãos, família de Deus, é o que o texto fala. E é por meio de Cristo, por meio dele,
que nós recebemos esse Espírito, que é o Espírito de adoção, pelo qual clama Abba Pai. Nós recebemos esse Espírito, nós fomos feitos habitação de Deus. Nós somos esse edifício que temos sido edificados. Então esse conceito de filiação, é esse conceito que antes nós éramos inimigos. Antes nós estávamos afastados. Antes nós estávamos envergonhados. Mas Deus olhou para nós e por meio de Cristo. Pois todos aqueles que o recebem, creem no seu nome, esses recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. E hoje, irmãos, nós somos filhos. Então não viva como um bastardo. Não viva como um escravo. Paulo mesmo fala sobre isso. Nós não recebemos o espírito de escravidão, não. Nós recebemos o espírito do filho. Você é filho, meu irmão. Você é filha, minha irmã. Às vezes nós andamos, irmãos, envergonhados, principalmente quando nós olhamos para os pecados cometidos. Quantos de nós vivemos envergonhados? Não. Quando eu falo sobre filiação, eu sempre gosto de relembrar daquele amor esbanjador do pai na parábola dos 2 filhos. A parábola do filho pródigo, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo por causa daquele filho. A palavra pródigo significa esbanjador. O filho que ele saiu de casa, ele pegou a sua herança e gastou todos os seus bens dissolutamente. E depois que ele se viu na miséria, quando ele se viu comendo comida dos porcos, então ele se lembrou do pai. E ele disse: eu voltarei para o meu pai. E eu direi a ele: não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me apenas como um dos seus escravos, dos seus servos, dos seus funcionários. E o texto diz que ele voltou. E quando ele foi se aproximando da propriedade do pai, o pai o avistou e correu em sua direção. E quando ele ensaiou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, ele encontrou o amor esbanjador do pai por ele, quando o abraçou, quando o beijou, quando o deu vestes novas, colocou um anel no seu dedo justamente para dizer: você é filho. Não importa o que você fez, você jamais deixará de ser meu filho. Colocou sandálias nos pés. E então deu um grande banquete, uma grande festa. Porque como o texto diz, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Talvez você entrou nessa manhã aqui e você precisa ouvir essa palavra. Que você é filho. Que não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, você continua sendo filho. E esse pai, com seu amor esbanjador, por meio de Cristo, ele já fez de você um filho. E você hoje pode desfrutar dessa relação íntima de filho. Você pode se voltar para ele e dizer: pai, eu me arrependo, eu me volto para ti, perdoa-me. E Deus, com seu amor esbanjador, meu irmão, minha irmã, ele te acolhe, ele lança fora toda vergonha e te acolhe de manhã, nessa manhã mais uma vez como filho, para te dar vestes novas, para te dar sandálias nos seus pés, para que você continue caminhando essa jornada, juntamente com esses irmãos que aqui estão, para ajudá-lo, porque a igreja é isso, meu irmão, minha irmã.
Igreja é um lugar onde nós estamos juntos. Há momentos que eu estarei fraco e eu precisarei de você, que estará forte para me dar o suporte. Quando Paulo fala lá, suportai-vos uns aos outros, não é que eu olho para o meu irmão Éder e digo assim, olha, não gosto daquele Éder, mas eu suporto ele. Não, não é isso. O suportar é você ser o suporte do seu irmão. Porque haverá momentos que o seu irmão estará fraco, porque a jornada cristã ela é longa. E na caminhada, muitas vezes, você vai tropeçar e você precisa de alguém que vai dizer, meu irmão, eu estou aqui do seu lado, vamos lá, levante. E você vai ser o suporte desse seu irmão, para você caminhar com ele, para você curá-lo, para você fortalecê-lo, para você aconselhá-lo, para você abençoá-lo. E depois esse irmão lá na frente estará forte para ajudar outros, ou até quem sabe você. Isso é ser igreja. E nós precisamos, meus irmãos, compreender que igreja é lugar de cura, que igreja é lugar de nós andarmos uns com os outros, porque nós já recebemos de Deus esses gloriosos e maravilhosos privilégios espirituais da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Quais foram esses privilégios? O primeiro deles foi o qual? A paz. Qual foi o segundo privilégio? Foi o acesso a Deus. Nós fomos aproximados, nós devemos valorizar a presença de Deus mais do que tudo nesse mundo. E o terceiro privilégio, meus irmãos, é a filiação. Nós fomos feitos filhos. Valorize isso. Viva como filho. Viva para agradar o Pai. Viva para a glória do Pai. E desfrute desses privilégios. Existem muitos outros privilégios, irmãos, que nós podemos encontrar. Mas hoje eu queria destacar esses três. Eu gostaria de orar. Reverendo Éder, posso orar? Podemos ficar de pé, irmãos? Eu espero que nessa manhã o Espírito Santo, ele tenha reavivado no seu coração e na sua consciência a lembrança desses privilégios que você já tem e que você precisa valorizar. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo, Senhor, porque um dia nós estávamos longe, nós éramos inimigos, estávamos separados, mas o Senhor nos amou primeiro, e por meio de Cristo, o Senhor nos garantiu, Senhor, a vida eterna. E nós sabemos, Deus, que nenhum desses privilégios e benefícios nós recebemos por méritos. Não são por causa dos nossos méritos, Deus, mas por causa dos méritos de Cristo. Não é por causa da nossa justiça, mas por causa das obras de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso, Deus. Que amor maravilhoso do Senhor por cada um de nós. Obrigado pela tua paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolheu como filhos. Que o Senhor, Deus, fortaleça o teu povo com essas verdades. E que o Senhor abençoe, Deus, cada um daqueles que aqui estão e cada família. É a oração que eu faço, é a oração que fazemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.